Boa noite, meu amigo André. Boa noite, Thalys. Me ouve bem? Ouço bem. Como é que você está me Beleza. ouvindo? Bem também. Podemos começar, André? Sim, podemos. O tempo Estamos à que o pessoal disposição vai, já. é o tempo que o Isso, pessoal vai entrar. Pessoal, boa isso. noite. A gente vai dar início aqui a mais uma live oferecida pelo Instagram do Face.Mossoró, que é uma startup potiguar, né, que trabalha com gerenciamento de recursos humanos, mas entende que uma empresa não é só gerenciar, né? Uma empresa ela precisa se comunicar também, para que se comunique de forma efetiva e que isso venha trazer benefícios a todos. Então, por esse motivo, o Facebook está fazendo uma série de lives no intuito de contribuir com nossos clientes e com nossos amigos, nossos parceiros. E hoje ninguém mais, não seria mais oportuno do que trazer André Cândido, que é meu amigo, né? É instrutor do treinamento do Deucard, eu fui aluno da turma 6, aprendi muito, né? Aprendi muito como me comunicar melhor, como tratar essa comunicação de forma coletiva, mais eficiente. Então, a comunicação, ela não é um gargalo só hoje, né, André? Ela é um gargalo desde sempre. Apesar de ser de fundamental importância em todos os âmbitos, em todos os espaços, a gente está aqui de novo falando de comunicação, nesse momento onde nós fomos impulsionados, para não dizer obrigados, a ter, a nos adaptar. Né? Então, eu Isso. vou deixar, André, além de ser instrutor do Deucard, André também é o sócio da Chofé Natal, e eu vou deixar ele se apresentar melhor agora. De uma apresentação dessa, né, Thalys? Fica bem fácil. Obrigado, pessoal. Meu nome é André Cândido. Eu sou instrutor da Dale Carnegie Training, né? Treinei 6 turmas na cidade de Mossoró, 2 turmas aqui em Natal. Estou retornando aqui às atividades na área. E quem está nas atividades em Mossoró, quem representa Mossoró hoje é a Paula Moraes, ela está aqui conosco também. E a Thalise, como ela disse, foi participando da turma 06, o Jonas da 05. E é um prazer imenso e uma satisfação estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia, batendo esse papo, falando um pouco mais sobre comunicação eficaz. Exatamente. E aí, André, a gente poderia começar o nosso bate-papo falando um Uhum. pouquinho, né? Que Sim, ferramentas de comunicação hoje nós temos no nosso dia a dia, né? Que já éramos acostumados a utilizar, que pode ser sim. adaptado para as empresas hoje que estão em home office, né? Para as pessoas que estão trabalhando mais de forma reclusa, cada um na sua casa. A gente consegue manter esse elo ainda que o presencial sempre nos dá. Beleza. Pessoal, antes disso, de eu responder essa pergunta, a primeira da Thalise, muito boa a tua pergunta. Pessoal, manda esse nosso momento aqui no aviãozinho de papel, para o maior número de pessoas, para a gente conversar sobre esse tema, e já vai colocando nos comentários aí quais são os maiores desafios em comunicação, na tua comunicação com as pessoas, com a empresa, com a tua equipe, né? Beleza? Então, respondendo, como é, Thalita? Vão compartilhando as vivências, quais dificuldades são essas? E vai clicando no coraçãozinho, que vai dando relevância e chamando a turma também. Então, pessoal, Thalys, essa pergunta me remete a quando eu comecei os trabalhos pela Dale Carnegie aí em Mossoró. Eu viajava toda semana, eu ia na quarta, voltava na sexta, e toda noite a gente já usava uma ferramenta que hoje ela é bem popular, que é o Zoom. Eu me reunia com o Emerson, né, que é o diretor da Dale Carnegie, Rio Grande do Norte e Bahia, pelo Zoom quase toda noite, para a gente bater um papo, repassar a sessão, e isso ficou bem natural. Então, se você perguntar assim, André, quais são os veículos hoje? Já existiam, só que a gente não tinha esse acesso, ou teve que se colocar numa situação para poder acessar essas ferramentas. Hoje você tem inúmeras ferramentas, como o próprio Zoom. Hoje você pode fazer tem uma ferramenta que a Dale Carnegie trabalha com ela, que foi minha primeira experiência em treinamento, que é o WebEx, né, que é uma ferramenta mais ela tem uns cuidados, né, bem minuciosos na parte de comunicação e interação. Tem o Telegram,
que você pode fazer listas de transmissão e fazer comunicação com sua equipe, com clientes, né? Tem também o que eu penso, LinkedIn, né? Quem aí tem LinkedIn, faz assim, dá um joinha, diz eu tenho, porque é uma ferramenta de comunicação, porque você está colocando o que você atua, qual é o teu negócio, o teu modelo de serviço, enfim. Então, quando você fala assim, quais são as ferramentas? As ferramentas já existiam, Thalisa. A gente que precisou ser colocado numa situação de desafio para poder dizer onde é que está aqui, né? Então, é só a gente direcionar a melhor para cada tipo de negócio. Tanto que eu me perguntei esses dias, eu estava brincando, até conversando com Paula, que está aqui nos ouvindo, dizendo a ela, como é que eu pude não perceber isso antes? Como é que eu não fazia isso antes? Por que que eu não fazia isso antes? Né? Então, certamente são ferramentas que, pelo menos na minha vivência, ela vem para ficar. Não que o presencial jamais vai ser substituído. Mas, às vezes, a gente está tentando agendar uma reunião e não consegue. Exato. Enfim, e acaba que a gente precisa se conectar, né, virtualmente para tornar a comunicação mais célere, para tornar a comunicação mais efetiva, aparar as arestas de forma rápida, para evitar que os processos da empresa eles acabem não seguindo a linha de raciocínio que tem que seguir, porque a informação não chegou, porque tinha que ser presencial. Exatamente. Então, enquanto isso, esses dias, como é que eu nunca usei um Zoom, como é que eu nunca tinha usado o Hangout, o Meet, que são outras bases que a gente também pode estar utilizando e trabalhando com a equipe. Você lembra que a gente preparou, né, pessoal? Isso aqui também é algo que a gente vai discutir aqui. A gente preparou essa live para vocês e a Thalys mandou um convite para mim pelo Meet, não foi, Thalys? Eu fiquei... isso é o primeiro sentimento, gente. Tá? A gente, cara, o que é isso? Eu nunca utilizei. É um novo normal. Isso. As empresas elas têm que se adaptarem. Por quê? Porque não pode ser perdida a conexão de negócio, gestor, cliente, fornecedor. E essas ferramentas nos ajudam a manter essa conexão. E aí eu lhe pergunto, como manter a energia de uma reunião que seria presencial, né? Como manter essa equipe engajada, né? Como trazer todo mundo para dentro da reunião, porque a gente sabe que o ambiente domiciliar, que não é um ambiente característico de trabalho, a gente tem outras atividades domésticas, inclusive, mulheres, homens, enfim, dependendo do gênero. E aí eu preciso entender como é que eu vou fazer para a minha equipe se engajar. Para a minha equipe colocar a cara ali no computador e ficar e se envolver e discutir. Como é que seria esse formato dessa reunião? Como é que a gente conseguiria otimizar essa reunião? Boa tua pergunta, Thalys. Muito relevante para esse momento. Pessoal, quem aqui já foi convidado ou intimado para uma reunião que ficou, e agora, o que é que eu faço? Muitos de nós ficamos sem saber o que fazer. Porque são ferramentas novas, ainda eu não testei. Então, para quem tem equipe, para quem tem um atendimento com o pessoal, ou com o seu cliente, seu fornecedor, o ideal para esse momento é você preparar. Fazer um planejamento. O que eu vou conversar com essa equipe? Com o que é que eu vou conversar com meus clientes? Vamos colocar aqui um exemplo. O que é que eu vou conversar com o meu cliente? É sobre um produto? Beleza. Que plataforma eu vou usar? Você faz essa preparação primeiro. Pelo Zoom? Legal. Por uma videochamada do WhatsApp? É individual? Legal. Aí vem o detalhe. É o como, Thalys. Eu convido a pessoa. Se eu chego para você e digo assim, Thalys, amanhã eu quero ter uma reunião com você de 7 horas. Tudo começa pelo convite, né? A pessoa diz, 7 horas, porque aí vem um detalhe. Por a gente estar trabalhando no home office, é comum nós não atentarmos no seguinte, toda hora eu posso conversar com você. Porque ela está em casa, está disponível. Não é assim. A gente tem que ter um planejamento. Então, a melhor maneira de você engajar
num convite à sua equipe, seus funcionários, as pessoas que você precisa se comunicar, é uma boa preparação e um convite que seja eu costumo dizer assim, um captador de atenção. Thalise, amanhã nós iremos bater um papo sobre como você pode prospectar mais clientes. Agora você despertou um desejo em você de querer participar. Agora, se eu não colocar uma pauta, um chamado de atenção, as pessoas não conseguem se conectar com o nosso convite. No convite você já traz uma informação que é o objetivo da reunião. Isso, exatamente. E uma pergunta e uma resposta para complementar é assim, como engajar? Até ultimamente a gente fez um programa, uma preparação para se tornar trainer online, ao vivo online, pela própria Dale Carnegie, e entre os instrutores a gente comentou, né? A gente precisa dar 100% a mais de energia no digital do que no online. A gente precisa estar com mais entusiasmo, com mais energia para passar, porque senão a energia cai e as pessoas não conseguem captar a nossa informação. Sinira Lana, que é minha prima, ela é administradora de formação e trabalha na Coserna há muitos anos, ela colocou algo interessante aqui, que é importante a gente se atentar, né, estabelecer os limites do home office. Né? Que limites seriam esses dentro do home office? Você pode trabalhar, o que a gente pode trabalhar dentro do home office que a gente não, aliás, o que a gente trabalha no presencial que a gente não poderia trabalhar no home office? E se é que existe alguma coisa que nesse momento nos limita, né? Sim. Uma coisa, é muito boa essa tua pergunta, Thalise, porque me remete ao que está acontecendo hoje na própria instituição que eu faço parte, na Dale Carnegie. Nós estamos lançando treinamentos que antes jamais poderia você participar de uma turma, você em Mossoró, eu em Natal, a Eveline que entrou aqui lá em João Pessoa, enfim, não tinha como. Então, a barreira, né, do digital, ela já foi quebrada há anos. A gente que não estava conseguindo ter esse acesso. Agora, o contato, a visita corpo a corpo, isso a gente não consegue ter. Isso com certeza vai diminuir. Os limites da pergunta da nossa colega é o seguinte, é a gente não sobrecarregar a quantidade de informações com as pessoas. Porque a gente sabe, você está fazendo 4, 5, 10, eu cheguei a fazer 12 reuniões online, de frente para o computador, sentado, isso dá um desgaste físico tremendo. Então a gente tem que cuidar nisso daí, né? Quem é que está fazendo muitas reuniões aí? Coloca o número de reuniões que você está fazendo diariamente, uma média aí no chat para a gente acompanhar, pessoal. Eu particularmente estou fazendo em média 2, 3 reuniões e eu saio realmente extremamente cansada. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para os limites do domiciliar, do home office, é que quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente está ali só para o trabalho. Mas quando a gente está no ambiente domiciliar, não tem como não relacionar. Aqui, na verdade, ficou cada vez mais difícil dissociar o pessoal do profissional. Né? Se o meu profissional está acontecendo, entre aspas, dentro do meu pessoal. Isso, exato. A gente está fazendo essa separação. Mas em determinados momentos é necessário. Né? Para que as coisas continuem caminhando, que a gente continue sendo efetivo no que está fazendo, é necessário. E aí eu indago mais uma vez a questão de... Só para complementar esse ponto aqui, Thalise, os limites, aí tem um negócio que tem que ser bem acordado. Você não está em casa? Tem. Você não vai fazer reuniões? Né, pessoal? Quase todo mundo está trabalhando em casa, eu penso 90% aqui. Você está em casa, está fazendo reuniões, você fez acordo com sua esposa, com seus filhos, o momento que você vai fazer as reuniões? Às vezes... Meu Deus! Para quem tem filho, meu filho está assistindo a live, né? Adriel, beijo, filhão.
ele, às vezes eu não aviso, quando é reuniões importantes e tal, mas tem alguns bate-papo que é rápido, e ele vem aqui com o celular e ele entra aqui no meio da câmera e você, o filho, não, peraí, que eu tô aqui conversando com o pessoal. Aí ele, tá certo, entendi, pai. Então, a gente quer avisar, pessoal, eu vou ter uma reunião de 1 hora, começa às 19, vai ter às 20. Por favor, faça um silênciozinho. Depois a gente brinca, depois a gente faz o que for. Então, a gente tem que ter esse acordo de convivência, né? Isso. Esse acordo de convivência é muito importante, inclusive eu fiz hoje para poder estar aqui na live. Né? Porque senão Julinho estava aqui de meia e meia hora, sem dúvida. Hora de meia e meia hora, 1 minuto. Exato. Eu só quero deixar destacado aí que minhas primas estão todas entrando, estão mais Legal, pessoal, legal. Se a gente entrar e você não der um alô, a gente não entra mais. É a família, graças a Deus. Tiago aí, ó. Beleza. Rodrigo, Suelen, pergunta aqui, aliás, ela diz, né? Manter o time no ritmo através do home office é um desafio enorme. Exige muita liderança e a doação por parte do gestor. Mas é uma modalidade obrigatória no cenário atual. Sem dúvida. Né? E essa live hoje, ela tem o intuito de trazer ferramentas para engajar esse time nesse meio virtual. Né? Eu vejo direto o Suelen, contadora da BI, né? que é parceira nossa, que é nossa cliente, e eu vejo direto os meninos postando reuniões online e mantendo a BI, que é uma startup moçorense, mas que está no Brasil todo, funcionando. Toda em modo virtual. Né? Então, parabéns aí ao pessoal da BI que está fazendo isso com muita efetividade. Na verdade, já vem fazendo há muito tempo, porque eles conseguem operar cidades à distância hoje. Então, isso já é uma realidade para eles há muito tempo. Né? Na verdade, é um exemplo até para a gente seguir. Exato. Mas aí, André, e as reuniões? Como é que a gente faz? Como é que a gente interage? Isso é uma boa pergunta, porque até a Ana está aqui, a Ana está entrando, da Ótica Diniz. Obrigado, Ana. Tá aqui presente, né, na nossa live. A Ana foi da turma 01, esse insight me veio agora. E a gente conversando, Ana disse assim, André, eu percebi que eu não faço reuniões, eu dou palestra. Na época. Só eu que falo durante a reunião. Quem nunca? Então, gente, quem nunca? Eu, enfim, inúmeras vezes. Então, se a gente era desafiador a gente fazer reuniões presencial e alimentar o nosso ego, querer ajudar, mas ao mesmo tempo prejudicar, imagina hoje no virtual. Então, nós precisamos ser o mais objetivo, o mais sucinto e pedir a participação de todos. Para isso, eu quero deixar uma boa prática para vocês. Então, quem tiver papel e caneta já pode anotar aí em relacionado à reunião. Então, a reunião, que bom, que pena, que tal? O que é essa reunião? Jonas, se você puder botar no chat para o pessoal também pegar, 3 passos. Essa reunião serve para você acompanhar a sua equipe, para você abrir semana, para você fechar a semana. Primeiro passo. Vamos só repetir, André. Reunião, que bom, que pena, e que tal. Beleza. Você vai escrever aí para gente, para ficar na tela. Você vai convidar as pessoas da tua equipe, vai convidar... Até isso, você pode fazer 1 a 1. Eu posso conversar com o Thalise aqui. Vamos fazer uma experiência, Thalise, sem a gente ter programado isso. Imagina que você é a nossa equipe. Então, estou fazendo aqui. Thalise, o que é que teve de bom durante essa semana? Que tu fez bacana, que foi legal para o teu negócio, que tu ficou feliz? Essa semana eu resolvi que eu ia me engajar mais no marketing digital, né? Boa. E comecei a fazer minha agenda de programação para isso. E o que bom que saiu do papel, né? Saiu do papel. Olha aí. Anotou e aconteceu. Isso. Mas, Thalise, e durante essa semana, o que não foi tão legal? Que você olhou assim e disse, cara, pode ter sido, eu perdi um cliente, perdi uma oportunidade, procrastinei. E aí? Aquela velha história de se boicotar, né? Que é
agendar muita coisa para um dia só e você terminar com a sensação que não fez nada. Você fez muita coisa, mas como você não fez tudo, você acaba achando que não fez muita coisa. Eu tenho esse hábito que eu venho trabalhando há muito tempo. A gente já conversou muito sobre isso, inclusive. Mas que pena que eu continuo ainda, em determinados momentos, repetindo essa prática. Beleza, Thalys. Pessoal, acompanharam aí? Fiz o que bom, o que pena. O passo que pena que você pode fazer com sua equipe é você anotar o que sua equipe diz. Você não fala nada, você faz a pergunta, você recebe, você é acolhedor e você anota. Então, ela colocou muitas tarefas. Então, você vai perguntar para a equipe novamente. Thalys, e que tal? O que a gente pode fazer durante essa semana? O que é que você pode fazer com minha contribuição também, para que semana que vem você consiga fazer todas as suas tarefas? Planejar melhor, né? Dimensionar melhor o tempo para cada atividade. Ótimo. Beleza. Você precisa da minha contribuição para isso acontecer? Eu acho que eu já consigo fazer só. É só que é uma questão de dimensionar. Mas se eu precisar, a gente vai fazer tudo, né? Pronto. Estou à disposição para isso. Beleza? Pessoal, uma salva de palmas para a Thalys. Então, isso aí, gente, é simples. É a simplicidade que faz as pessoas se engajarem conosco. Experimentem fazer isso com suas equipes. Já coloca aí com quem você vai fazer, com a equipe, com as pessoas que você pode experimentar essa estrutura de reunião. Tá bom? Olha, tá, e aí cai bem no que você falou, né? É fazer reunião, não dar palestra. Você imagina que já é chato, você está cansado do trabalho, né, com diversas coisas na cabeça, que não estão saindo bem, chateado com algumas coisas, e você vai, da maioria das vezes, assistir palestra do seu gestor. Né? Você vai lá, ou é palestra, ou é aquele famoso puxão de orelha. Né? Então, assim, gestor consciente e gestor que produz bem, é o gestor que ele consegue contribuir com a equipe através das suas próprias visões, né? Desculpe, da visão de todos, não só do gestor, de todos. Então, aqui eu tenho uma visão de todos, eu preciso ouvir, né? Aquele princípio que sempre usa no Dale Carnegie, que é seja um bom ouvinte. Isso. Né? Eu gosto de dizer assim também, Thalys. Pessoal, isso aqui que eu vou falar agora. As pessoas apoiam o mundo que elas ajudaram a criar. Exato. Não o seu mundo. Exato. Imagine só se o meu processo de construção, né, seja qual o setor que eu trabalhe, ele é coletivo. Então, a minha equipe vai sentir parte daquele processo. E aí eu vou conseguir engajar. Né? A partir do momento que eu verticalizo as decisões, fica muito difícil esse engajamento. E nesse momento de distanciamento, ainda mais. Porque aquela história de os olhos do patrão é que engorda o gado, aqui fica um pouco mais complicado. Né? E aqui tem realmente ferramentas de gestão para conseguir engajar a equipe. E a reunião, eu digo isso porque no Fez Ponto a gente faz reuniões semanais, e toda sexta-feira à tarde a gente está sentado, conversando com a equipe inteira, e toda sexta-feira sai coisa boa. Toda sexta-feira todo mundo fala, todo mundo coloca suas dificuldades, e a gente vai construindo junto, né, uma gestão empresarial bem eficaz. Né? Aqui, só algumas observações aqui, ó. Thalys, você está no workshop planejando semana que vem. Olha aí. Maravilha. Do meu workshop na terça-feira, que a gente já fechou para sempre estar evoluindo. Né? Do Nara Converso, minha prima, empreendedora, enfermeira. Muito bom. Ouvir a equipe tempestade de ideias. Né? Toró de palpites. Oi? Toró de palpites também pode chamar. Exatamente. O Túlio Santiago está dizendo aqui o quê? Hoje as empresas que não estão na internet não estão progrando em vendas. Seria isso, Túlio? Depois me esclareça aí. Prosperando em vendas, eu penso, né? Sim. Vanessa Lopes,
minha colega advogada trabalha comigo, e a gente vem, Vanessa sabe muito bem disso, que a gente vem trabalhando em home office, a gente vem trabalhando à distância, e a gente começou a fazer reunião online, reunião virtual, chegou ao ponto da gente ir para o escritório, fazer trabalho interno, só cada um na sua sala, só o que dividia eu e ela era uma parede. Mas a gente mas precisamos entrar em contato pelo Hangout, né, para não ter nenhum contato físico e respeitar o distanciamento. E ela pergunta aqui, o home office pode interferir de forma negativa na produtividade do trabalho? Uma boa pergunta, né? Inclusive, se a gente não nos atentarmos ao home office, a gente entra num limbo. Termina o dia, como tu falou, a gente cheio de atividades para fazer e não consegue fechar nada. A gente não consegue, então impacta. Por isso que vem um planejamento melhor, é a comunicação que você vai ter que fazer, com quem você tem que fazer diariamente, senão você não consegue produzir. Você perde produtividade. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu conversei isso com o Paulo também essa semana, eu fiquei um pouco perdida, porque você tem uma rotina, e de uma hora para outra aquela sua rotina ela é castrada, né? Ela é suspensa. Aí você vem para casa e diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me mexer? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou administrar minha filha, meu computador? Enfim, como é que eu vou fazer? Então, durante uns 15 dias eu fiquei um pouco perdida até negar a situação. Isso é uma coisa importante. A gente tem que deixar de negar o que a gente está vivendo. A gente está vivendo a pandemia, o Covid-19 é uma realidade, infelizmente. A gente não sabe, não tem nenhum dado preciso de até quando a gente vai precisar ficar em home office, e aí a gente tem que parar de negar essa situação e conseguir... André, voltou? Opa, voltei. Pronto. Já desconectado aqui, mas eu peguei então, até... Assim, contribuindo para a resposta da pergunta de Vanessa, eu acho que pode interferir de forma negativa, sem dúvida, mas isso vai depender de cada um, de como você vai encarar a situação e de que estratégias você vai utilizar para tá superando, né, ou se readaptando não, na verdade, se adaptando a essa nova forma de fazer. Então, no início pode até ser que você fique pouco produtiva, mas pelo menos estou falando por mim, meu dia tá tão cheio como antes, eu consigo realmente dar vazão às minhas coisas, por que pareça, tá até melhor, né? Tá até porque como a gente acaba que tem muita coisa suspensa, você tem um pouquinho mais de tempo para se planejar, e aí eu também comecei a ver a importância do planejamento da semana para que eu consiga produzir, né? Então, de certa forma, pode sim influenciar negativamente, mas vai depender de como cada um vai se organizar. Vai depender de como você reage. Isso. A mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. Tudo é reação. Exatamente. A gente está num momento que precisamos se adaptar às mudanças. Então, para isso, muita gente reage de uma forma, outras de outra. Você tem que encontrar qual é a que você precisa adotar para esse cenário. E a gente que vive nesse meio de empreendedor, a gente que está sempre tendo que se reinventar, a gente já está meio que nesse ritmo, né? Porque todo mês na empresa tem uma novidade, todo mês você tem que se reinventar, todo mês apresentar. Então, assim, isso para mim, particularmente, não é tão difícil porque eu já vivo essa rotina, né? E as empresas que não se adaptarem, Túlio corrigiu aqui a fala dele, é exatamente o que ele diz. Hoje, as empresas que não estão na internet, não estão no virtual, não estão propagando em vendas. Não estão. Então, a gente tem que engajar, a gente tem que ver esse meio virtual hoje, que ele já existia há muito tempo, como uma ferramenta escalável, de expansão e que tem que ficar. Exatamente, já existia. Hoje, na verdade, pela falta de opção, ela está sendo usada em grande escala. E acredito que isso vai ser uma realidade pós-pandemia. Né? Com certeza, isso daí é um novo normal. Nós vamos ter que nos adaptar a esse momento. Não estamos de férias, viu, gente? Não estamos de férias.
Ei, obrigado aí pela presença, Sebastião Oliveira, Magali, César, meu parceiro aí, César da Chofé, o nosso cara aí que resolve tudo. Eu ia chamar de suporte, mas é mais do que um suporte aqui. Valeu, César. Suelen colocou até aqui, ó, as escolas estão sofrendo com essa adaptação forçada em tão curto espaço de tempo. É justamente esse espaço de tempo curto que gera muita negação, que a gente tem Exato. que ter tempo para aceitar certas situações. E para uns esse tempo vai ser mais largo e para outros mais curto. E as escolas realmente são as que mais sofrem, porque são também as que mais proporcionam aglomerado. E a tendência é que elas voltem, talvez sejam uma das últimas instituições a voltarem, né, a reabrirem. E aí eu em casa eu tenho uma criança de 4 anos de idade, e inclusive essa semana eu estava falando com minha mãe, que preocupada com a alfabetização dela, com como é que vai Imagina, ficar, Thalita. como é que não autoriza a EAD para o ensino infantil, e a gente tem que ficar se reinventando. Estou virando professora de nível 4 agora, infantil, para Exatamente. poder me adaptar e minha filha não perder o ano. Exatamente. Eu vejo minha esposa fazendo muito isso também. Vamos inventar aqui tarefas, leitura, caligrafia, tem que estar mexendo, porque E senão aí, não anda. deixa eu te perguntar, André. Fizemos um convite adequado, né? No convite eu tento já engajar a minha equipe, dizer aqui o Uhum. que é que esse vai proporcionar para ele, né? Eu Aham. tento, abro espaço para que ele diga como é que ele, o que está de bom, né? O que não está de Uhum. tão bom, e o que é que ele acha que pode melhorar, né? Que bom, que pena e que tal. Mas eu lhe pergunto, nas reuniões presenciais, a gente sempre tem aquele intervalo, né? Aquele Uhum. de 15 minutos, né, para levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café. Nesse novo cenário virtual, é importante que a gente continue tendo esse intervalo para que a gente consiga reoxigenar, digamos assim. Pronto. Voltando aqui, André. E aí, essa pausa, ela continua sendo necessária, a gente continua utilizando ela. Demais. Tem que ter. Sabe por quê, Thalise? 50 minutos, 50 minutos de reunião, de conteúdo. Depois de 50 minutos, cientificamente falando, é até uma matéria que tem uma pesquisa, cientificamente parando, seu cérebro ele não consegue mais pegar informações. Você tem que dar uma pausa, 1 hora, pessoal, ó, 5 minutos, um pipi break na reunião, toma um café, toma uma água, depois volta e retoma para continuar. Sabe por que eu lembrei quando você me perguntou isso, Thalisa? Que nesse treinamento que eu fiz na Dale Carnegie, o instrutor pedia para a gente ficar de pé, que a gente estava fazendo em casa, e dar 10 pulinhos no mesmo lugar, para oxigenar o cérebro e depois voltar para as atividades. E realmente a gente tinha melhor resultado. Isso é fisiológico, né? Quando a gente está sentado, a gente acaba comprimindo alguns canais de oxigenação. Então, você tem que levantar, reoxigenar e voltar, né? Aqui diante da falha do seu áudio, alguns comentários em relação a essa questão da sobrecarga, né? Nem as Sim. empresas de tecnologia estavam preparadas para tanto, né? Para tanta demanda. Então, assim, até isso eles também precisam se adaptar e também tudo tem um tempo também para acontecer. Deixa eu Pois é, só, meu. para que outra Uhum. coisa, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eudênia Laurentino, ela é proprietária do Armazém H, uma loja de roupa masculina, certo? Acabei passando tudo. E ela disse aqui o seguinte: acredito que planejar os temas e o tempo para cada assunto é de extrema importância. Os intervalos, é porque está apagando aqui. Mas, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ela colocou aqui, ó, acredito, é porque está voltando.
Desculpa aí, gente, é inoperância aqui, mas acredito que planejar os temas, tá sempre apagando, planejar os temas e o tempo para cada assunto é de extrema importância, os intervalos podem ser entre os temas. Entre os temas, vi aqui, exato, pode sim. Com resumos, pode ser também. Pessoal, pensa um pouco, anota, depois volta aqui, faz da maneira que tu achar melhor com a equipe. Continua tendo aquela estrutura, né? A gente precisa delimitar para que a gente não se estenda muito e que aquela reunião não tenha nenhuma deliberação. As reuniões precisam continuar sendo planificadas, né? Isso, na verdade, que o Daniel falou, é planejar a reunião. Ela continua sendo necessária, né? Isso, ela continua tendo que acontecer. André, outra coisa que me vem à cabeça aqui também é o seguinte, quando a gente faz uma reunião, a gente geralmente tem alguns apontamentos da reunião. Sim. Alguns chamam de ata, né, relatório. E aí, essa necessidade, ela continua existindo ou minha reunião ela é gravada e eu simplesmente dispenso esses apontamentos, dispenso as deliberações que foram dadas na reunião? Muito boa a tua pergunta, Thalise. Depois de feito o convite feito com aquela pauta do que a gente vai conversar, né? O que é que a gente vai conversar durante a nossa reunião? Sobre esse ponto, sobre esse. Beleza. Feito a pauta, nós temos que ter o cuidado de esse momento ele ser valioso, de você escutar todas as pessoas, escutar todas as percepções. André, volta só um pouquinho porque seu áudio cortou. Eu vi. Escutou até onde? Quando rodou aqui, aí eu peguei já. Foi logo no início. Pronto. Então, esse cuidado nós temos que ter, né? Mandou a pauta durante o processo todinho da reunião, você tem que tomar nota do que está sendo construído, dos pontos que foram conversados. No final, o ideal, mandar o resumo. Você perguntou uma coisa bem legal. André, eu gravo. Se você achar favorável para você, sim. Agora temos que ter um cuidado. Você vai gravar e vai entregar a gravação para quem não esteve na reunião, você pode causar um hábito negativo. Eita, eles fizeram e eu assisti depois aqui, não contribuí e tal. A não ser que tenha sido uma causa nobre, ok? Para você ter aquele conteúdo depois. Porque muitas vezes a questão da gravação, ela dá uma falsa impressão que você coletou os dados. Você pode até ter coletado, mas não de forma eficiente. Você imagine, essa nossa live aqui, ela vai ter em torno de 59 minutos, 55 minutos, que é o que o Instagram está permitindo até 1 hora. E aí imagina se depois eu tenho que voltar 59 minutos para saber quais foram as deliberações da reunião, né, para saber quem foram as pessoas que ficaram responsáveis por cada situação. Então, você vai ter um retrabalho. Você vai ter um retrabalho. Então, continua existindo a necessidade de que as reuniões elas sejam tomadas nota, né? De tudo que foi dito, de qual é a pessoa responsável por aquilo ali e em quanto tempo aquilo ali vai se realizar, né? Vai se concretizar para que a gente consiga realmente fazer com que aquela reunião ela tenha alguma efetividade. A gente dizia muito em algumas instituições que eu trabalhei que a gente marcava uma reunião para marcar outra reunião, porque daquela reunião porque não se tinha planejamento, não se tinha pauta, que foi o que o Dênia falou. Quando ela fala em delimitar, ela fala em ter uma pauta, né? E perdemos tempo. Isso, muito. Até porque hoje a gente não tem tempo, praticamente o nosso tempo é muito escasso. E para retrabalho, então... Exatamente. César, ele diz aqui o seguinte, é preciso encarar o home office como o escritório da sua empresa. Ambiente arejado, uma boa cadeira, água. A única mudança é que não estamos saindo de casa, mas é preciso manter o mesmo horário. Ou seja, disciplina. Disciplina, tem que ter. Tem que ter. Acordo que horas, vou fazer isso, tal hora eu resolvo isso, senão não anda. Você falou uma coisa muito interessante, André, muito interessante, que é a questão da pactuação
com as novas pessoas que estão digamos assim, convivendo no seu ambiente de trabalho, que essas pessoas são seus familiares, né? Como pactuar, né? Porque César foi muito assertivo quando falou em relação ao ambiente. A gente tem que ter esse ambiente, a gente tem que tornar o nosso ambiente favorável para isso, mas também as pessoas precisam colaborar, né? Essa participação prévia certamente evita muito desconforto durante o processo. Exatamente. Você tem que fazer esse acordo de convivência, né? A Ellen está aí, ó. Ellen lá de Aracaju está aqui com a gente, ó, instrutora da Dale Carnegie. E isso a gente faz nas primeiras sessões, né? Vocês foram participantes e sabem disso, porque o combinado, aquele ditado, não sai caro, né? Não sai caro. Então, eu combino primeiro, ó, como é que vai ser, ó. Pessoal, eu estou com a agenda desse jeito, esses horários, vou direcionar para isso. E aí, o pessoal engaja. Você tem que vender ideia, né? Moisés Tomás entrou aqui. Moisés Tomás é proprietário da Rara Flor em Mossoró, né? Cara extremamente empreendedor, tá tendo nesse momento que se reinventar. Inclusive, hoje a gente conversou, ele está se reinventando aí para o segmento dele pronto entrega, né? De roupas femininas e masculinas. E aí está tendo que se reinventar, porque é algo extremamente presencial e ele já está tendo novas ideias, não para, né? Então, está dizendo aqui, vender... Oi? Continue. Ele diz o seguinte, vender significa tirar objeções e o medo é o motivo número 1 no processo. Como agir durante a crise? Certo, beleza. Essa é uma pergunta muito, muito importante, Moisés, que a gente estava falando antes, um pouco antes, sobre como eu reajo, né? Se o medo ele me trava, eu não consigo pegar no telefone para fazer uma ligação, para fazer um acompanhamento com o meu cliente. Eu não consigo parar para fazer um planejamento e eu fico procrastinando, porque o medo ele me sequestra. Então eu tenho que entender, isso vem de dentro primeiro. A atitude, cara, o que é que está aqui? O que é que está me travando? É isso? Pronto, eu tenho que saber direcionar para superar esse comportamento, essa atitude que está me travando. Aí eu consigo ter uma ação assertiva. Consigo me posicionar, consigo vender. É do mesmo jeito falando, Thalise, sobre a raiva. Às vezes você está tão chateado que a raiva toma conta de você, que você, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. Quando você vai ligar para as pessoas, o teu tom é como? E aí, Thalise, como é que tá? Já está alterado. Você não conseguiu controlar primeiro a atitude para isso passar para o comportamento e depois gerar o teu resultado. Então, nesse momento, a gente tem que fazer essa alteração. Como é que eu estou me comunicando hoje? Será que está assertivo? Vou pedir feedback. Vou ligar aqui para a Thalise. Thalise, tu acha que essa comunicação no meu Instagram não é comunicação? Tu acha que essa comunicação está assertiva? Esse canal aqui está vendendo? É fácil de comprar nele ou não? Vamos fazer um teste? Gente, a gente tem que se experimentar. Senão, a gente não consegue encontrar o resultado que a gente quer. Eu acho que o medo que Moisés fala é muito medo. Olha só a situação que a gente está. A gente está tendo que se reinventar num curto espaço de tempo, né? Eu vinha tendo um resultado, né, com o que eu venho fazendo há 10 anos, e agora, em 40 dias, 60 dias, eu preciso me reinventar. Exato. Com um novo, eu tenho que buscar informação. Na verdade, eu tenho que fazer aquele planejamento que a gente faria em 6 meses, a gente tem que fazer em 30 dias. Né? Então, a gente tem que superar o medo, superar a negação, né? Descobrir que gatilho é esse que está me paralisando. O que está me paralisando? Por que eu estou parada aqui e não estou agindo? Para que a gente consiga ser assertivo. Né? Acredito que seria isso. Vem esse detalhe aí, só para finalizar, a gente está mais do que nunca tendo a possibilidade de ter acesso a inúmeros tipos de conteúdo. Conteúdos positivos, negativos, relevantes, irrelevantes, enfim. Você decide o que você consome. Você decide. Todos os dias. Pegou o Instagram, você decide o que você consome. Ligou uma TV, você decide o que você consome. Então, o que é que vocês estão consumindo?
né? Vai lá, Thalys. Outra coisa que é interessante aqui, André, é o seguinte, quando a gente fala em adotar um novo estilo de comunicação, que é esse estilo virtual que a gente está fazendo aqui agora, a gente Uhum. precisa abordar não apenas o uso de novas tecnologias, né? Sim. Novas, tá, que já estavam no mercado, mas não eram utilizadas. E aí eu pergunto, é preciso uma nova linguagem? Né? Essa linguagem ela tem que se adequar também ao novo contexto? Muito boa essa tua pergunta, que eu lembro da pesquisa que eu compartilhei com você, né? Exatamente. Então, isso é de extrema importância para esse momento, né? A Escola Superior de Propaganda e Marketing fez uma pesquisa e dizem que hoje ele fez uma pesquisa no Rio de Janeiro e 84% das pessoas sentem mais falta do contato, do abraço, né? Isso é uma pesquisa que foi direcionada para relacionamento. Mas como está afetando hoje uma nova maneira de se comunicar, né? De comunicar com o nosso cliente, com as pessoas. Então, hoje, a gente precisa ter, mais do que nunca, Thalys, inúmeros canais para vendas, né? Quem trabalha com venda, com serviço, tem que estar posicionado. Eu liguei para um cliente hoje, Thalise, e eu conversando com ele, disse, André, eu não tinha Instagram. Depois disso, eu comecei a ter Instagram. Tá vendo como é? Então, nós temos que ter esse contato. E a forma também vai depender muito para quem a gente está falando. Se é cliente, se é funcionário, se é parceiros, como eu faço isso. Nesse É um momento a gente cuidado bem fino. tem que entender quem é o público, né? Tem que entender quem é o público para que a gente consiga ter uma comunicação. Acho que eu fazia ginásio, quando eu escutei isso, a professora de redação me dizia, não importa o que você vai dizer, importa se a pessoa vai entender. Ela Vai precisa entender. entender. Não adianta você falar e a pessoa não entender, né? Uhum, exato. Outra, Lunara Gualberto, ela diz o seguinte, interessante que o home office possibilita avaliar o colaborador pelas suas entregas, metas alcançadas que vão muito além de uma carga horária dada presencialmente e muitas vezes sem resultado. Quem falou, quem comentou? Lunara Gualberto. Eu tava pensando isso agora há pouco, antes de começar. É o resultado, não é isso? O Isso. resultado entregue. Porque aqui, na verdade, no meu virtual, mais do que nunca, você é responsável pelos seus resultados. Isso. Você não vai ter toda hora uma pessoa te olhando, você não vai ter uma hora uma pessoa lhe cobrando. Essas cobranças elas podem vir, mas também por meios Isso. virtuais, não Exato. presenciais. Então, ou você realmente vai ter as entregas, vai dar resultado. Aqui como nunca, a gente vai trabalhar em cima de resultado. Como nunca. E a gente tem ferramentas, logicamente, de controle, né, de monitoramento, mas o resultado ele vai ter que prevalecer para que a gente tenha uma Exato. boa avaliação daquele colaborador. Eu acho que isso é fundamental. E, Isso. André, E caminhando aqui para... essa parte de liderança, só para complementar esse ponto, Thalise, nós como líderes, como empresários, gestores, colaboradores, porque liderança ela é produto de um líder. Então, Isso. você pode exercer liderança com outras pessoas. Então, depende desse relacionamento, da forma que você se comunica. Nós estamos com pouco tempo, mas eu vou só Vamos lá. ler aqui o que Braulio Figueiredo, médico nefrologista de Mossoró, ele tá contribuindo com a gente aqui dizendo o seguinte, estou fazendo consultas por telemedicina e sinto a dificuldade dos nossos pacientes, principalmente aqueles que moram nos rincões do interior, mas noto o interesse dos mesmos, mesmo virtualmente. Então, com Sim, a pandemia, na verdade, o CRM liberou, né, a telemedicina para que os médicos sim. conseguissem chegar até as pessoas e ofertassem o saber deles, né, a medicina, né, nesse formato. E aí ele está dizendo Uhum. que o pessoal tem dificuldade, geralmente o pessoal mais do interior mesmo tem muita dificuldade de estar fazendo essa consulta, mas que eles estão se engajando, tentando, para que eles consigam realmente ter uma consulta, ter médico, né? Certo, claro.
Isso daí, André, ó, é dever nosso também de mandar alguns vídeos para eles. Ó, veja esse vídeo explicativo de como faz isso, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar e tal. Tem como se fazer. e a gente vai se reinventando. Vou dar só para a gente finalizar aqui. Eu fiz um simpósio ano passado, o primeiro simpósio Mossorões de Feridas, e fiquei me perguntando como é que eu ia fazer esse ano. E não, vamos adiar, até que a Erika Luiz, é uma amiga minha, que também organizou um simpósio comigo, enfermeira, falou assim, não, Thalys, vamos fazer 100% online. Aí no primeiro momento eu fiquei impactada, eu disse, mas bacana, vamos fazer 100% online. E aí fui ler sobre, e o Brasil inteiro está fazendo evento online. E aí, Exato. o que é que vem na minha cabeça? Próximo ano, tudo isso passando, a gente vai fazer o presencial, vai. Mas o online, ele vai ter que existir também. Isso não pode mais Porque sair. você consegue afetar mais pessoas, alcançar, quer dizer, mais pessoas. Ó, Sinira Alana aqui, o último comentário para a gente encerrar, porque senão o Instagram vai tirar a gente lá. Tem um time grande, realmente a COSERN é um time imenso. Sinira está na Bahia, em Salvador, trabalhando lá. Então tem um time grande e tinha medo do resultado, mas está me superando. Né? As Uau. pessoas talvez começam a se exigir mais, né, por estar no home office e saber que a única forma de aparecer é mostrando resultado. Isso. E para quem depende de volume de vendas, isso é um estímulo a mais, né? Você está toda hora atrás da meta para poder bater, vender e as coisas continuarem acontecendo. Gente, eu quero agradecer a André, né, mais uma vez contribuindo aqui com a gente. E vamos estar em outros espaços também. Quero agradecer a todo mundo que entrou na live, que contribuiu com as experiências. A gente espera ter contribuído um pouco com vocês também. Se quiserem fazer alguma pergunta no direct, né, ou para mim ou para a André, a gente vai estar conversando lá com vocês. Isso. E é isso, André. E próxima quarta nós temos uma outra live. A gente vai estar anunciando em seguida. E vamos compartilhar. Vamos seguir compartilhando as experiências, porque é tudo muito novo, né? Tudo muito recente. E a gente precisa saber o que cada um está fazendo, filtrar isso e trazer o melhor para dentro da nossa realidade, para dentro da realidade de cada um. Isso, beleza. Sim, lembrando aqui que a live vai ficar gravada, né? Vai para o canal da gente do YouTube, tá bom? Quando finalizar, quem não conseguiu assistir toda a live, é só ir lá. André, meu amigo, muitíssimo obrigada. E a gente vai deixar o link na bio. Tá bom, Até obrigado, mais. pessoal. Obrigado pelo bate-papo, pela presença de todos, engajamento e pergunta. E lembre-se, a comunicação é como um bumerangue.